como fazer o seu provedor vender mais e principalmente aumentar o ticket médio do seu provedor. Ou seja, além de vender mais, de ter mais clientes, ainda aumentar o valor dos seus planos, vender planos mais robustos. Esse é o nosso terceiro vídeo da série VLMP, Vendas, Liderança e Marketing para Provedores. Eu não sei se você assistiu o vídeo anterior. No vídeo anterior nós falamos sobre marketing, como atrair clientes. Se você não assistiu, vai lá e assiste, que é importante você saber como atrair o cliente. Se você não acompanhou a chamada desses vídeos, nós estamos gravando uma série exclusiva com técnicas para provedores de internet, empresários ISP e o ramo de telecomunicações. E aqui, é claro, no vídeo anterior nós falamos sobre como atrair, nós falamos sobre o marketing, nós falamos sobre como envolver o cliente, mas nada adianta você ter um marketing muito poderoso, um marketing digital moderno, um marketing que entrega muito clientes para o seu time de vendas, se o seu time de vendas não consegue converter as vendas, não é mesmo? Se não consegue efetivar a venda de fato. Se eu tiver 30 clientes entrando todo dia e eu não fecho a venda com nenhum, ou seja, o marketing está fazendo um bom trabalho, mas o time de vendas talvez esteja precisando treinar mais, precisando criar uma habilidade maior na comunicação, precisando criar processos de vendas, porque vendas não é por acaso, venda é processo. Então, nesse vídeo eu quero te ensinar, eu quero te entregar não somente como fazer, não somente o que fazer, mas sim como fazer o que tem que fazer. Então eu quero te mostrar o que você tem que fazer, quero te falar também, te alertar, te trazer para a consciência talvez como você esteja fazendo e te mostrar como você pode fazer a partir de agora. Então fique comigo nesse vídeo até o final, que eu quero te passar o passo a passo, as técnicas, a metodologia e o processo de como você convencer o seu cliente a comprar a sua internet. Mas não somente adquirir a sua internet, e sim adquirir o plano ideal, que o plano ideal pode ser aquele plano intermediário ou até o plano que requer um investimento maior, mas que seja o plano ideal para aquele cliente. Primeiro, eu quero simular dois tipos de atendentes, tá? O primeiro atendente é o atendente convencional, que é o atendente A, que é a forma que hoje os vendedores que vendem planos de internet, eles agem dessa forma. A grande maioria, quase 100%, ou 100% daqueles que não receberam alguns treinamentos de vendas mais profundo, alguns treinamentos de venda que explica como utilizar métodos, como utilizar processos, como utilizar uma metodologia. Então, eu vou pegar aqui o vendedor A. O marketing faz todo o trabalho de atração de cliente, atrair o cliente para a sua empresa, ou para o número de WhatsApp, ou atraiu para o Message, ou atraiu para a sua loja, ou atraiu para um call center, ou atraiu para o telefone, ou seja, o telefone tocou. O atendente A, quando o cliente fala mais ou menos assim. Então, quando você atende o telefone, olá, Noberto Net, boa tarde. Aí o cliente fala assim, estou buscando adquirir um plano de internet. Aí o atendente A, que é a maioria, ele fala assim, olha, nós temos o plano básico de R$ 59,90, nós temos o plano intermediário de R$ 89,90, e nós temos um plano superior a esse R$ 99,90 e nós temos o plano Plus de R$ 139,90. Esse é o atendente A. O atendente B é o atendente que tem métodos para vender, que tem processo. Da mesma forma, o cliente entra em contato, pode ser por qualquer meio, tá? Pode ser via WhatsApp, pode ser via Message, pode ser por telefone, ou o cliente pode sentar na sua frente, atrás de um balcão para você atendê-lo. Então, o cliente chega e fala, olha, eu estou buscando um plano de internet. Aí o atendente B, ele tem as técnicas, ele tem a metodologia da programação neurolinguística. A primeira coisa que ele vai fazer
é perguntar o nome do cliente. Ah, sim, pois não, você está buscando um plano de internet? Olha, nós somos a empresa ideal para atendê-lo, porque nós temos tantos anos de mercado, nós temos uma equipe fantástica, treinada para te atender em todos os setores. Qual o seu nome? Aí ele vai falar, olha, o meu nome é João. Então, seu João, qual o motivo de você estar buscando internet? Ou seja, qual o tipo de uso que você faz? Olha, eu estou trocando a minha internet, aí o João vai contar aquela história. Eu estou trocando a minha internet porque eu já uso a internet e tal, e eu estou tendo muito problema com aquela internet e eu quero trocar. Olha, me fala então, João, quais os tipos de problema que você está tendo lá? Você está tendo lentidão? Você está tendo falta de suporte técnico? Me conte mais. Aí o João ele vai contar para você algumas coisas. O motivo que de fato ele está trocando a internet ou ele está chegando naquela cidade, naquele momento. Então, o atendente B é o atendente que, primeiro, é importante fazer uma venda humanizada, porque hoje a grande maioria dos provedores de internet, eles estão colocando robôs. Os robôs, eles são importantes para fazer o primeiro atendimento, para não deixar o cliente sem resposta. Mas coloque um ser humano. Eu sei que pessoas custam dinheiro, mas você vai ter um resultado muito maior colocando pessoas. Por quê? Um robô não vai conseguir fazer todas as perguntas direcionadas para aquele cliente. Então, o atendente B, ele faz uma investigação naquele cliente para, no final daquela conversa, ele oferecer o plano ideal. E fugir daquilo, né? Eu tenho plano tal, plano Y, X, Z, valor tal e tal e tal. Então, foge disso. Você aqui está fazendo um atendimento humanizado e você está fazendo um atendimento sob medida. É isso que nós temos que fazer, porque cada cliente tem uma situação diferente, cada cliente tem um cenário diferente na casa dele, cada cliente, ele pensa diferente do outro cliente. Então é importante entender isso. E o cenário físico do cliente, casas são umas maiores que as outras, tem quantidade de acessos diferente, tem tipo de usos diferente. Então, quando você investiga o seu cliente de uma forma humana, quando eu falo de uma forma humanizada, é que você tem que atender o seu cliente de uma forma mais humana, sem essa parte de robô, aquelas perguntas decoradas. Seja amigo, entre aspas, do seu cliente. Sorria com ele, chore com ele pelas dores que ele está trazendo. Se envolva com ele. Então, esse é o formato que você vai ter muito mais resultado. Fazer esse atendimento humanizado e entender a verdadeira necessidade do cliente. Só que quando eu falo a verdadeira necessidade, aqui eu quero me aprofundar mais nas vendas, porque vendas é algo mais profundo do que você talvez tenha aprendido. O ser humano, o seu cliente, ele não compra internet. Ele não quer comprar internet de você, mas ele adquire a internet para fazer algo que sem a internet ele não faria. Por exemplo, se ele conseguisse assistir às séries dele, se ele conseguisse fazer o curso dele, se o filho dele conseguisse estudar através dos aparelhos celular, através do computador, se o seu cliente conseguisse assistir o Brasileirão, se o seu cliente conseguisse assistir o culto religioso, se o seu cliente conseguisse assistir os jogos que ele gosta, ou seja, a programação que ele gosta, sem a internet, ele não compraria internet, obviamente. Tanto é que, há alguns anos atrás, tudo era feito, algumas décadas, né? Até alguns anos atrás, tudo era feito através da televisão, porque não tinha internet. Então, se não tinha tanta demanda de aplicativos pela internet, de streams, né? De aplicativos de vídeo, de plataforma de vídeo, plataforma de curso, de telemedicina, telesaúde, enfim, uma infinidade de coisa. Não tinha, se não tinha esses aplicativos, então não tinha tanta necessidade da internet. Então a necessidade ela foi aumentando. Então o seu cliente, ele tem um desejo de comprar algo, ele tem um desejo por trás da compra da internet,
ou ele tem uma dor, ele tem um problema por trás da compra da internet. Qual que é o desejo que ele tem? Acessar mais coisas, acessar com mais velocidade, acessar sem travar. Quais as dores que ele tem? Ele ainda não tem internet, ou ele tem uma internet que não está atendendo mediante a expectativa dele. Então, descubra qual é o desejo desse cliente, o que ele está buscando, qual a satisfação que ele está querendo quando ele está buscando a internet, e descubra também qual a dor que ele tem por estar buscando a internet. Então você, empresário ISP, pegue a sua equipe, talvez assista esse vídeo junto com a sua equipe e faça uma reunião com eles e fale assim, olha, vamos enumerar aqui quais são as dores mais frequentes dos provedores. E o que eles desejam fazer? Eles desejam assistir um Netflix, assistir um Amazon, assistir um Paramount, assistir um filme, assistir um YouTube sem travar, assistir um curso, estudar, fazer uma faculdade sem a internet estar travando. Esse é o desejo dele, sem se preocupar com nada, para quando ele precisa, quando for pagar o boleto dele, a internet não trave. E a dor que ele pode ter, se ele for pagar esse boleto na sexta-feira, no último horário, a internet travar, ele vai pagar juros. Então, descubra, faça uma investigação com perguntas inteligentes, sendo humano com aquele cliente. Faça uma investigação para saber o que ele está buscando, qual a felicidade que ele está buscando por estar buscando internet, e entenda quais as dores, mas principalmente as dores. Porque quando um cliente, quando alguém compra um produto ou compra um serviço, imaginando que ele vai atingir um desejo, se ele não conseguir aquele desejo, aquilo vira dor. Então, dentro da venda de internet, existem várias argumentações. Como eu falei no início, você é a internet, você é o provedor mais adequado para atender, porque nós temos tantos mil clientes satisfeitos, a nossa internet não para, a nossa internet é instável, a nossa internet é bem falada. Se você tiver depoimentos de cliente, você pode mostrar para aquele potencial cliente. Então você gerou a autoridade. Então, por isso que eu tenho o plano ideal para você. Então você investigou. Quando o cliente ele não consegue realizar aquele desejo, ou quando o desejo parece que fica longe, quando fica longe para ele, aquilo lá passa a ser dor. Aí ele vai comprar de forma mais rápida, aí você vai convencer mais ele. Por que que eu estou falando isso? Porque a compra, para ser bem feita, ela não é consciente. O atendente A, quando fala plano A, B, C, D, com preço X, Y, Z, quando ele fala isso, o cliente fica no racional. Ele fica comparando que a internet tal tem uma velocidade maior pelo mesmo valor, que a internet tal tem um preço menor com a mesma velocidade. Então ele está ali raciocinando, ele está avaliando. Só que quando você mergulha nas perguntas e você explica para ele o motivo que aquele plano de R$ 59,90 não serve para ele, porque aquela velocidade é insuficiente para a quantidade de coisas que ele faz, que ele mesmo falou para você, que aquela velocidade não é suficiente para fazer tanto download quanto ele faz, para fazer tantos upload quanto ele faz, para fazer tantas videoconferências, lives quanto ele faz. Então aquele plano mais barato não é suficiente. Então você mostra que você de fato está interessado em resolver os problemas do seu cliente, não somente vender um plano, como está todo mundo fazendo, ou como está a grande maioria fazendo. A grande maioria só quer assinar o contrato, fechar o contrato rapidinho. E isso é um dos motivos que tantas pessoas cancelam a internet, que inclusive é um dos temas que nós vamos falar aqui sobre cancelamento. Então, quando você investiga, você vai falar somente o plano que é ideal para ele. E nisso você ajuda a mergulhar numa parte dele, que é onde ele compra, que é a parte emocional, que é a parte onde ele busca a transformação. Se você parar para analisar, todos os produtos e todos os serviços que você comprou para resolver um problema. Então isso é uma premissa das vendas,
que os serviços e produtos eles só existem porque existem problemas. Ou os clientes querem um desejo que, se não realizar aqueles desejos, aquilo lá vira problema. Então, quando você entra nessa parte emocional, entra nessa parte da transformação que o seu cliente está buscando, qual a transformação que o seu cliente está buscando? Qual a transformação que impactará a vida dele, a vida da família dele, a vida da empresa dele? O que de fato vai atender? E quando você explica isso, aí a venda já está feita. Aí o restante é negociar ali como vai ser, se você cobra a instalação, se não cobra, se você... Enfim, é passar os detalhes. Então, fundamental e talvez o mais importante, fazer uma venda humanizada. Segundo o que eu falei aqui, fazer uma investigação das verdadeiras necessidades do seu cliente. E quando você for passar a informação sobre a sua internet, passe uma informação no sentido de: isso que eu tenho aqui vai transformar a sua vida mediante o que ele falou. Isso que eu tenho para você vai impactar a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus filhos. Os seus filhos vão poder fazer cursos, estudar inglês de uma forma mais dinâmica, sem ter que parar no meio. Seu filho não vai se prejudicar com aquela internet que você tem, ou com muitas internets que estão aí que param no meio de uma prova. Você vai poder assistir o seu jogo tranquilo, sossegado, no sofá, sem a internet estar travando, sem você buscar outros recursos para a internet, sem ter que utilizar, ir lá para o recurso 4G, né, para ir assistir lá no celular o seu jogo favorito, porque a sua internet local caiu. Então, entenda quais as dores, quais os problemas, quais os desejos, e coloque a sua linguagem no sentido de transformação. Porque é isso, provedor, que você faz. É isso que nós fazemos. Nós somos agentes de transformação. É isso que nós entregamos para o mundo. Nós transformamos vida. Nós entregamos internet para eles. Nós entregamos o internet fibra ótica em alguns lugares, na maioria dos lugares, via rádio em alguns lugares, principalmente zona rural. Mas é isso que nós fazemos. Nós transformamos vidas. Nós transformamos empresas. Então, sente com a sua equipe e mostre isso para eles, o quanto que eles são importantes. Olha, vocês transformam vidas. Então, é importante vocês entenderem quais as dores do cliente para transformar, para resolver essas dores e fazer com que eles tenham um bom resultado no produto, no serviço que ele está adquirindo com você. É claro que é importante você entender do seu serviço, você vendedor, você vendedora, é importante você entender do seu produto, quais são as qualidades, porque quando você for explicar sobre o seu cliente, sobre o motivo que você fornece esse roteador e não aquele, que esse roteador, ele atinge lugares mais amplos da casa, ele atinge uma velocidade de rede maior dentro da residência, a sua rede sem fio ela vai ficar mais rápida, vai ficar mais estável. É importante sim, você entender do seu produto e do seu serviço. E também aqui eu quero deixar uma reflexão para você sobre vendas. Todos da empresa são responsáveis por vendas. Eu nos meus treinamentos, no treinamento de 3 dias, eu oriento um dia você colocar toda a sua equipe, porque lá dentro eu mostro que todos são responsáveis por vendas, no sentido de, sempre nós estamos vendendo. O marketing é um vendedor, vender a ideia do cliente entrar em contato conosco. O vendedor tem o título de vendedor, ele tem a função de convencer o cliente a adquirir o plano ideal para ele utilizar na sua residência ou na sua empresa. O técnico tem uma função importante, função de relacionamento com o cliente, esclarecer lá na residência do cliente, tratar de forma mais humana, tirar as dúvidas. O suporte, que nós vamos falar sobre suporte aqui, tem uma função importantíssima, que é convencer o cliente a permanecer com a internet. Como eu falei, nós vamos falar aqui sobre retenção. Então, todos na empresa são responsáveis por vendas. Talvez muitas pessoas não tenham se dado conta disso,
Mas aquela pessoa que atende o primeiro telefonema, antes de passar para quem tem o rótulo, cargo de vendedor, a forma que ela se relaciona com aquele potencial cliente, ela já pode, entre aspas, fazer a venda ali, porque venda é relacionamento, venda é atendimento. Então, você levando essas dicas desse vídeo aqui, com certeza você vai ter vendas mais robustas. E utilizando, é claro, a programação neurolinguística. Aqui eu falei sobre atenção ao cliente, aqui eu falei sobre humanização, e aqui eu falei principalmente sobre fazer uma venda humanizada. Nós estamos lidando com o ser humano. O ser humano, ele é um ser emocional. Então, quando você atinge a parte emocional dele, a venda ela fica muito mais fácil. É claro que tem um outro processo que ali é o fechamento. E muitas pessoas me perguntam: Norberto, me passa a técnica de fechamento de vendas. Aí eu falo assim: se você está precisando de técnicas de quebra de objeção, é porque você não fez esse meio campo bem feito. Ou seja, o marketing talvez não tenha feito um trabalho bem feito, que é importante ter uma estratégia para esse trabalho, e o atendente, o atendimento não foi bem feito, porque o convencimento é no atendimento. Antes de falar o preço. Preço é a última coisa que se fala para um cliente. Você só fala o preço e só fala o plano quando de fato souber qual a verdadeira necessidade daquele cliente. E você vai e fala sobre a solução ideal para ele. Mas se o cliente fala, Norberto, mas tem planos mais baratos, me ofereceram tal coisa mais barata, com a velocidade maior, ou com outra velocidade, é porque o cliente ainda não entendeu o que você explicou para ele. Porque nenhum concorrente vai ter velocidade maior com preço menor se o plano for adequado para aquele cliente, se ele for sob medida para aquele cliente. Então é importante entender isso e entender, repetindo, que todos na empresa são responsáveis por vendas, todos na empresa. Bom, espero que tenha te ajudado nesse vídeo aqui. Eu quero fazer um convite especial para você. Nós estamos apenas no 3º vídeo. Nós vamos ter aqui no mínimo 10 vídeos. São vídeos um pouco maior, mas são importantes para eu te explicar, entender o contexto e te passar a explicação de como você ter mais sucesso em vendas. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, parabéns, porque de fato você absorveu ferramentas fantásticas para mudar o rumo do seu provedor. Você empresário SP, você vendedor de internet, você agente de transformação. Se você chegou até aqui, parabéns. Eu tenho certeza que as suas vendas, elas não serão mais da mesma forma a partir de agora. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com algumas pessoas, compartilhe com colegas provedores, com parceiros, que nós provedores, nós temos parceiros, nós estamos aí cada vez mais nos unindo, para criar forças. Então compartilhe, comente, peça algum assunto aqui, que o seu assunto pode ser escolhido, tire as suas dúvidas, se ficou alguma dúvida dentro desse vídeo, assista os vídeos anteriores e acompanhe os vídeos posteriores a esses, que eu ainda tenho muito conteúdo para entregar para você, empresário SP, provedor de internet, empresa de telecomunicação. Então, o meu grande abraço e até o próximo vídeo.